Boa noite. Em sessão tumultuada, a Câmara aprova mais uma medida do pacote de ajuste fiscal. Operação Lava Jato, empreiteiro Ricardo Pessoa acerta a delação premiada e vai devolver 55 milhões de reais. Presidente da Sabesp descarta a possibilidade de rodízio de água em São Paulo neste ano. Trem acima da velocidade permitida descarrila nos Estados Unidos e mata 7 pessoas. Câmara aprova mais uma medida provisória do pacote de ajuste fiscal. O texto endurece as regras de concessão de pensão por morte e auxílio-doença. Foram 277 votos a favor, 178 contra e uma abstenção. A votação foi marcada por muitos protestos da oposição. Parlamentares levantaram cartazes que diziam que o que estava em votação era o pacote de maldades do PT. Nas galerias, membros da Força Sindical também protestaram diversas vezes. A sessão foi interrompida e a galeria foi esvaziada. Pelo texto aprovado, os cônjuges só poderão requerer pensão por morte se o tempo de união estável ou casamento for de mais de 2 anos e o segurado tiver contribuído para o INSS por no mínimo 1 ano e meio. Agora há pouco, os deputados também aprovaram a mudança no cálculo do fator previdenciário, que é usado para a concessão de aposentadoria. Dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, acerta acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O empresário é apontado como líder de cartel de empresas que pagava propina para fraudar licitações e obter contratos superfaturados na Petrobras. Ricardo Pessoa foi preso em novembro do ano passado na Operação Lava Jato. Recentemente passou para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O acordo de delação foi negociado diretamente na Procuradoria-Geral da República porque envolve acusados com foro privilegiado, como ministros e parlamentares, que só podem ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo acordo, o empresário promete devolver 55 milhões de reais desviados no esquema de corrupção na Petrobras. A delação ainda precisa ser aprovada pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF. Entre os citados por Pessoa estão o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, do PMDB, e 5 parlamentares. Lobão já havia sido acusado pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele é acusado em inquérito no Supremo Tribunal Federal, suspeito de pedir R$1 milhão para a campanha de Rosiana Sarney ao governo do Maranhão. Segundo a Folha de São Paulo, Ricardo Pessoa disse que doou 7,5 milhões de reais para a última campanha da presidente Dilma Rousseff, para manter contratos com a Petrobras. O ministro da Comunicação Social da presidência, Edinho Silva, que foi tesoureiro de Dilma em 2014, disse que a doação da UTC foi legal. O que eu garanto a vocês, garanto à sociedade brasileira que a campanha da presidenta Dilma, ela arrecadou, como todas as demais campanhas eleitorais, dentro da legalidade. As contas foram apresentadas ao TSE, o TSE auditou essas contas e elas foram aprovadas por unanimidade pelos ministros do TSE. Edinho Silva atribuiu a suspeita de ilegalidade nas doações da campanha ao momento de embate político. Isso é natural da democracia. O que eu espero é que a verdade venha à tona o mais rápido possível, para que a gente possa saber o que é acusação infundada e o que é verdade, para que a gente possa sair dessa esfera de criminalização da política, porque isso é ruim para a democracia, é ruim para a consolidação das nossas instituições democráticas. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a repercussão da delação premiada de Ricardo Pessoa. A passagem de Ricardo Pessoa por Brasília eletrificou alguns gabinetes da capital da República. Dono da UTC, coordenador do cartel que assaltou a Petrobras, o empresário Ricardo Pessoa passou quase 4 horas na sede da Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília. Ele estava acompanhado de advogados e veio formalizar o seu pedido de delação premiada. Ele fez isso em Brasília e não no Paraná,
porque o enredo da delação de Ricardo Pessoa envolve autoridades e políticos que dispõem da chamada prerrogativa de foro. Só podem ser processados no Supremo Tribunal Federal. Esta não é uma delação qualquer, é uma delação singular. Ricardo Pessoa é o primeiro grande empresário da Lava Jato que resolve abrir o bico. Dependendo do teor dos seus depoimentos, esse escândalo sobe de patamar. Pode subir, inclusive, a rampa do Palácio do Planalto. Nos tempos áureos, Ricardo Pessoa se definia como um amigo do então presidente Lula. Ele fez generosos aportes financeiros a pelo menos 3 campanhas presidenciais do PT. 2006, Lula. 2010, Dilma. E 2014, Dilma de novo. Ele fala de encontros que manteve com o último tesoureiro da campanha presidencial de Dilma, Edinho Silva, que hoje é ministro da Comunicação Social da Presidência da República. Edinho nega que tenha tratado de ilegalidades com Ricardo Pessoa. E o PT continua sustentando que todo o dinheiro que entrou na campanha entrou pela via legal, com registro no Tribunal Superior Eleitoral. Para que uma delação fique em pé, é preciso que a Justiça aprove. Neste caso, é preciso que o Supremo Tribunal Federal aprove. E pela lei, pelo menos 3 pressupostos têm que ser observados. Primeiro, o delator tem que admitir as suas culpas, admitir os seus crimes. Segundo, precisa delatar os seus comparsas. E terceiro, precisa ressarcir o Estado de alguma maneira, ou pagando uma multa ou devolvendo o produto do roubo. Se o Supremo considerar que esses 3 pressupostos estão presentes na delação de Ricardo Pessoa, o processo seguirá o seu curso. Como coordenador do cartel da pilhagem, Ricardo Pessoa sempre teve nas mãos um grande trombone. Só faltava o sopro. Boa noite. Ministros do Supremo Tribunal Federal elogiam o desempenho do jurista Luiz Edson Fachin na sabatina de ontem no Senado, que durou quase 12 horas. O nome de Fachin foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, para se tornar ministro do Supremo, ele depende de aprovação no plenário. Na CCJ, Fachin negou ilegalidade quando exerceu ao mesmo tempo o cargo de procurador do Estado do Paraná e a atividade privada como advogado. Ele disse que não tem filiação partidária e se definiu como uma pessoa progressista e afirmou que não teria dificuldades em julgar eventuais processos contra qualquer partido. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, Fachin se saiu muito bem, demonstrando que é uma pessoa qualificada intelectualmente. O ministro Marco Aurélio Mello disse que Fachin é um grande quadro para o Supremo e que não pode ser utilizado como instrumento para retaliar o poder executivo que o indicou. Para Celso de Mello, o ministro mais antigo do STF, Fachin tem alta qualificação profissional e o Senado agirá com máxima sabedoria. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Em sociedades tangidas pelo baixo espetáculo, maior ainda a obrigação de dissecar bastidores e desempenho de atores e instituições. O jurista Luiz Fachin passou no primeiro teste para a vaga no Supremo Tribunal. Durante semanas, Fachin teve sua vida vasculhada, como deve ser no caso de quem pretende se tornar juiz do Supremo. Ao mesmo tempo, Fachin foi demonizado pela implicância remunerada e pelo superávit de bilis e ressentimento das redes sociais. Para reagir e antes da sabatina, no Senado, o jurista contratou assessores de imprensa e rastreadores de implicantes. Fachin deixou a encenação do primeiro ato, espetáculo com ares de comédia e farsa, envolto pelo olor da santificação. Um significativo sintoma desses tempos. Enquanto redações do jornalismo desaparecem ou encolhem, assessorias de imprensa se multiplicam e se expandem. Num dos palcos principais do Congresso, atuações dignas do baixo espetáculo. Sob a direção de Eduardo Cunha, Paulinho da Força faz de conta não ser o que é. Paulinho atua no papel de contrário à recondução do procurador Janot, dizendo defender mais oxigenação. Paulinho da Força em si mesmo já é prova da falta de oxigênio. Janot é o procurador que enviou para o Supremo a lista com mais de 40 políticos investigados no escândalo da Petrobras, entre eles Eduardo Cunha e Renan Calheiros. Presidentes da Câmara e Senado, Eduardo Cunha e Renan interpretam variados papéis.
No papel de amigos do Estado, valendo para tanto as mais amplas definições, os senhores dos cordéis posam de estadistas e conselheiros éticos da República. Isso enquanto dentro e fora do Congresso montam amplas alianças úteis para enfrentar as acusações, desmoralizar acusadores e, por que não, apostar no futuro. No espetáculo A Sabatina no Senado, um olho nas câmeras e microfones, outro olho nas próprias biografias, pois se Fachin chegar ao Supremo, de repente julgará alguns dos sabatinadores. Também por isso, quase tornado um cramunhão até a véspera, o jurista Fachin deixou o primeiro ato quase santificado. Veremos o próximo. Boa noite. A escola Santa Júlia Bilart, que fica no Mandaqui, na zona norte da capital, demitiu a professora que entregou o menino Pedro Henrique, de apenas 1 ano e 3 meses, a uma desconhecida. O garoto ficou 3 horas com uma mulher que poderia ser uma sequestradora. A própria mulher devolveu a criança na escola e diz ter se enganado. Dia normal na escola onde o suposto caso de sequestro aconteceu no final da tarde de ontem. Pedro Henrique, de 1 ano e 3 meses, foi entregue a uma mulher desconhecida sem autorização dos pais. Ele ficou desaparecido por 3 horas. Nesta foto divulgada pelas redes sociais, instantes após o desaparecimento da criança, a imagem da mulher que levou o Pedro Henrique. Quem tem filhos na escola não acredita no que aconteceu. A gente tem um grupo de mães no aplicativo de celular e foi uma loucura, assim. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, nunca. O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado contra a escola. Mas no próprio boletim de ocorrência, o delegado responsável não considerou o caso como crime e, por isso, não pediu a prisão em flagrante nem da dona da escola, nem da mulher que levou o Pedro Henrique. A mulher que levou o Pedro Henrique tem autorização para buscar uma criança chamada Henrique da mesma escola. No entanto, o menino já havia sido levado pela própria mãe. A professora então entregou Pedro Henrique sem ao menos ligar para os pais do menino. Por telefone, o advogado da família explicou qual será o posicionamento dos pais a partir de agora. A polícia está investigando, a gente vai aguardar o posicionamento da polícia para adotar pedidos que a gente entender como cabível. Entendi. Tá? A escola não tem nenhum apoio, a família está completamente abalada, o Pedro está assustado. Por nota, o advogado esclareceu ainda que a escola não prestou suporte, auxílio ou qualquer esclarecimento sobre os fatos. Procurado pelo Jornal da Gazeta, o advogado da escola disse que vai aguardar para se manifestar sobre o caso. Depois de analisar o inquérito, aí a escola vai se manifestar. Até lá, não. Para a polícia, apesar de no boletim de ocorrência constar a informação de equívoco na entrega da criança, a possibilidade de ter ocorrido um possível sequestro não foi descartada. Polícia prende homem que participou do assassinato do estudante Jordi Flores. Ele foi morto na semana passada ao deixar a faculdade na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o homem preso aparece nas imagens das câmeras de segurança atravessando a rua logo após o assassinato do estudante. Ele também deu o nome dos outros 2 cúmplices, que agora estão sendo procurados. A polícia informou que eles saíram do Grajaú para roubar um carro que já estava encomendado. Jordi tinha 27 anos e foi assassinado perto do campus universitário do Senac, em Santo Amaro, onde estudava design. O presidente da Sabesp descarta rodízio de água em São Paulo este ano. A afirmação foi feita à CPI da Câmara Municipal. Gerson Kelman participou de audiência na CPI da Sabesp na Câmara Municipal. Ele descartou um rodízio de água. Nós não temos nenhuma previsão de implantar rodízio em 2015, nenhuma, porque, diferentemente do que acontecia no ano atrás, hoje nós temos condição de diminuir a retirada de água do Cantareira. Kelman disse ainda que a Sabesp não está contando com a ajuda de São Pedro para evitar o racionamento. Mesmo descartando o rodízio, ele mencionou que a situação é igual nuvem, sempre muda e que as autoridades devem estar preparadas para todos os cenários. No entanto, não mencionou quais seriam as medidas de contingência que a empresa colocaria em ação caso a situação se agravasse.
São Paulo teve a tarde mais fria do ano. Os termômetros marcaram 18,4 graus. E o dia teve garoa fina e persistente. Agora faz apenas 15 graus, mas até o final de semana as temperaturas sobem um pouco. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A quinta-feira será de sol e tempo aberto na maior parte de São Paulo. Uma massa de ar seco continua sobre o estado, deixando as temperaturas amenas e o céu quase sem nuvens. Mas no começo e no final do dia, as temperaturas caem. No centro-oeste paulista, Votuporanga terá o dia mais quente, com máxima de 28 graus. Mas na faixa leste, a sensação de frio é um pouco maior por causa do vento úmido que sopra do mar. Amanhã, a máxima fica em 24 em São José dos Campos. Aqui na capital, até sábado, as nuvens diminuem bastante, a garoa para e as máximas sobem para os 22, 24 e 25 graus. São Paulo vive uma epidemia de dengue e já enfrentou outras muito mais letais. Para conhecer um pouco mais dessa história, a partir de hoje o público pode visitar a exposição Grandes Epidemias no Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Quem tem perto de 40 anos certamente lembra dessa pistola. Na época da escola, na década de 70, por conta da meningite. Eu lembro que a gente ficava todos em fila indiana para receber a vacina. A pistola de pressão foi muito usada nas campanhas de vacinação em massa. Hoje é peça de museu, na exposição que conta a história das grandes epidemias que assolaram o Brasil. Para os paulistas, a mais temida, ainda na época da colônia, foi a de varíola. Desde que se manifestou na então vila de Piratininga, em 1563, a doença não deu trégua, com grandes surtos ao longo de todo o século XVIII. Causada por um vírus, espalhava bolhas pelo corpo. Por causa disso, era conhecida também como bexiga, mesmo nome dado a uma parte do bairro da Bela Vista, na capital. Possivelmente porque era onde doentes de varíola se refugiavam no passado. No Rio de Janeiro, no início do século passado, a vacinação obrigatória determinada por decreto causou revolta. A cidade do Rio de Janeiro ficou praticamente num pé de guerra mesmo. E a resistência foi tão forte que o governo teve que recuar. A varíola foi erradicada na mesma década em que uma outra epidemia assustava especialmente os paulistanos. Foi na cidade de São Paulo onde houve a maior epidemia de meningite da história do país, nos anos de 1970, principalmente de 72 a 74. A doença atingiu todos os bairros, com mais de uma morte por dia em média. Hoje, a epidemia de dengue lembra a de febre amarela 100 anos atrás, transmitida pelo mesmo mosquito Aedes aegypti. Hoje, se a gente tivesse as atitudes de precaução que também foram utilizadas no final do século XIX, de controle do mosquito, a gente teria mais facilidade para lidar com essa doença. A exposição fica aberta ao público de terça a quinta, das 10 da manhã às 4 da tarde. As operadoras de telefonia móvel no estado de São Paulo não poderão mais cortar o acesso à internet móvel dos clientes ao final da franquia. Quem entrou com a ação na justiça foi o Procon. Na decisão, o juiz Fausto Seabra determina que as operadoras Claro, Oi, TIM e Vivo não podem mais bloquear o acesso à internet de clientes que tenham contratado serviços ilimitados de acesso à rede por telefonia e prevê multa diária de R$ 25 mil pelo descumprimento da decisão. Vereadores aprovam proibição do foie gras e a criação de animais exclusivamente para confeccionar roupas com a pele em São Paulo. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito Fernando Haddad. Em segunda votação, os vereadores aprovaram o projeto que proíbe a produção de foie gras, que é o patê de fígado de ganso, iguaria típica da culinária francesa. O fígado gordo do ganso é resultado de um método milenar em que os animais são forçados a se alimentar. Ativistas em defesa dos animais consideram o método cruel. Em caso de descumprimento, o comerciante poderá ser multado em R$ 5 mil. Em caso de reincidência, o valor dobra. O projeto precisa ser sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, que disse hoje que irá avaliar com calma a questão.
É uma decisão que eu só vou tomar depois que eu receber o texto e conversar com os meus companheiros de governo, ouvindo inclusive a parte afetada, que tem a gastronomia de São Paulo é muito valorizada e vai ser afetada pela decisão. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O dinheiro para financiar a casa própria a juros mais baixos está secando. Esses fundos vêm dos depósitos na caderneta de poupança e no FGTS. São os empréstimos do sistema financeiro da habitação, regulados pelo governo, com limites de juros, as menores taxas do mercado. Os bancos, principalmente a Caixa Econômica Federal, têm de usar a maior parte do dinheiro desses depósitos para emprestar a quem quer comprar casa própria. Como os juros pagos para a caderneta são baixos e os do FGTS rendem menos que metade da inflação, dá para cobrar menos dos empréstimos para quem compra imóvel. O problema é que, desde dezembro, o dinheiro está fugindo das cadernetas de poupança, a maior fonte de financiamento. O dinheiro já estava acabando porque os financiamentos imobiliários cresciam muito mais rápido do que os depósitos na poupança, nessa última década. Agora a situação ficou crítica. Em vez de crescer, a poupança encolhe. Por que tem saído tanto dinheiro da poupança? Não há como explicar com certeza, mas há hipóteses óbvias. Primeiro, o país está em crise. Há menos renda, menos emprego e as dívidas ainda são altas. Menos gente poupa, mais gente tem dificuldades. Segundo, a poupança está rendendo menos que a inflação, ou seja, em termos reais, em poder de compra, o dinheiro que alguém deixou na poupança faz um ano, agora compra menos do que na época em que foi guardado. Como os juros estão altos, existem aplicações mais rentáveis e as pessoas estão aprendendo a mexer com seu dinheiro, então tiram da caderneta. Pode ser que as pessoas voltem a poupar na poupança, na caderneta. Mesmo assim, o dinheiro extra para novos financiamentos vai crescer bem devagar. Isso quer dizer que não vai haver dinheiro para financiar a casa própria? Não. Quer dizer que o dinheiro do sistema financeiro da habitação, a juros menores, vai ser escasso. Mas os bancos podem arrumar outras fontes de financiamento, no entanto mais caras. É preciso reinventar o modo de financiar a compra de imóveis no Brasil. Faz uns 3 anos que já se sabia que o dinheiro barato da poupança iria acabar ou minguar. Mas o governo não tomou providência alguma para variar. Boa noite. A seguir, acidente nos Estados Unidos. Trem descarrila, mata 7 pessoas e deixa outras 200 feridas. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje no Tudo Seu. Carolzinha Santos vai revelar as propriedades nutricionais dos diversos tipos de batatas e tubérculos. Ainda vamos ficar de olho na TV com José Armando Vanucci. Isso mesmo, vamos formar a tão querida dupla de 2. Tem também entrevistas com Afanásio Jazade sobre a sua carreira no jornalismo. E o rock da banda Bula no nosso musical. Tudo Seu, hoje, 10h30 da noite. Pode vir que eu estou te esperando.
Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Iraque anuncia ter matado o vice-líder do grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo o Ministério da Defesa do país, Abu Alaa al-Afri e outros membros do grupo foram mortos durante o bombardeio a uma mesquita. Acidente com um trem nos Estados Unidos deixa 7 mortos e cerca de 200 feridos. Segundo informação do Comitê Nacional de Segurança americano, a composição estava a 160 km por hora no momento do descarrilamento. A velocidade é acima do permitido. O acidente aconteceu na noite de ontem, quando o trem atravessava um trecho em curva no bairro de Frankfort, no norte da Filadélfia. A composição que descarrilou fazia a rota que liga Washington a Nova York e pertencia à estatal Amtrak. A circulação entre as duas cidades foi interrompida. 243 pessoas estavam a bordo. Os feridos foram resgatados pelos bombeiros e levados para hospitais da região. Alguns sobreviventes fizeram imagens do lado de dentro do trem enquanto tentavam escapar por conta própria. Serviço secreto da Coreia do Sul revela que o ministro da Defesa da Coreia do Norte foi executado com um canhão antiaéreo no último dia 30 de abril. Yoon Yeon-chol foi morto por ter sido desleal e não ter cumprido ordens do presidente Kim Jong-un, além de ter dormido durante um desfile militar. A execução aconteceu em uma academia militar na região de Pyongyang e foi acompanhada por centenas de oficiais. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul também afirma que a execução com artilharia antiaérea na Coreia do Norte é utilizada para os funcionários de alto escalão, para servir de exemplo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a banda Mascavo joga golfe pela primeira vez no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.